Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Iniciamos a nossa Eucaristia e da festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, mas que este ano é feita esta festa não da forma como nós desejaríamos, mas como é possível. Bem-vindos a todos e vamos louvar o Senhor Santo Cristo dos Milagres da forma como pudermos e soubermos. E também enviar para quem nos está a seguir em casa um abraço, sobretudo os doentes, desejar as boas melhoras e para que o Senhor Santo Cristo dos Milagres a todos abençoe. Celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima na cidade de Kingston, província do Ontário, Canadá. E somos uma comunidade que foi sonhada, foi desejada, foi construída à base do sacrifício dos imigrantes católicos portugueses. E assim continuamos a exprimir a nossa fé na primeira língua em português. E desejamos a todos, para todos aqueles que nos virem, um abraço e um bom domingo e que o Senhor Santo Cristo dos Milagres a todos abençoe nas nossas vidas, nos nossos pedidos, aquilo que mais secreto tivermos no coração. E assim preparemos o nosso coração para celebrar com dignidade esta Eucaristia. Confessemos os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz à terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós adoramos, nós glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus do universo, de quem procede todo o dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome, estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós é bom e protegei-me com solicitude esta vida nova, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor: Filho do homem, coloquei-te como sentinel na casa de Israel. Quando ouvis a palavra da minha boca, deves avisá-los da minha parte. Sempre que eu disser ao ímpio, ímpio, has de morrer,
e tu não falares ao ímpio para o afastar do seu caminho. O ímpio morará por causa da sua iniquidade, mas eu pedirei contas da sua morte. Se tu, porém, avisares ao ímpio para que se converta do seu caminho, e ele não se converter, morará nos seus pecados, mas tu salvarás a tua vida. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão te ofender, vai ter com ele e repreende-o a sós. Se te escutar, terás ganho o teu irmão. Se não te escutar, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão fique resolvida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Mas se ele não lhes der ouvidos, comunica o caso à igreja. E se também não der ouvidos à igreja, considera-o como um pagão ou um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Digo-vos ainda, se 2 de vós se unirem na terra para pedirem qualquer coisa, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Na verdade, onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles.
Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, nós, na liturgia do domingo de hoje, que seria a nossa festa da Assunção de Cristo dos Milagres, e é a nossa festa da Assunção de Cristo dos Milagres, somos chamados a refletir sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 15 a 20. E este Evangelho, esta página do Evangelho, tem em vista Cristo instruir os membros da comunidade nas relações entre si. Jesus Cristo sabia que as relações entre as pessoas são difíceis e por isso deu normas aos seus discípulos. Desde o início a Igreja sentiu no meio de si grandes dificuldades na vida da comunidade. Sempre houve grandes dificuldades. Sempre houve gente que se dizia cristã e que ia acusar às autoridades os cristãos que estavam a celebrar a Eucaristia às escondidas nas catecúmenas do cemitério em Roma. Quase todas as mortes dos mártires foi por causa de traição de alguns. Sempre foi difícil. Onde houver homens, haverá dificuldades de convivência. Mas por isso mesmo, essas dificuldades hão de ser resolvidas humanamente e sempre à luz de Deus, que é quem nos diz, à luz da caridade de Cristo, sempre em ordem à unidade e à construção no amor, nunca à destruição. É então na unidade que a comunidade se torna a morada do Senhor, onde os homens o poderão encontrar. Nós celebramos hoje a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Há 39 anos, no dia 5 de setembro, sábado, e este ano coincidiu ao sábado, foi a bênção do Senhor Santo Cristo dos Milagres. E no domingo, dia 6 de setembro, domingo, há 39 anos, era domingo, foi a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, a primeira. E a partir daí muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu na comunidade. Hoje não é fácil ser cristão, e muito menos na imigração, porque há o choque às outras culturas. E neste choque às outras culturas muita gente perde-se. É normal, mas é anormal, e é com tristeza que nós reconhecemos isto. A ciência da psicologia, da sociologia explicam isto. Portanto, muita gente não foi capaz de enfrentar o choque cultural, o choque com as outras culturas. Muitas propostas, muita coisa que parece verdade e é mentira, falsidades. Por exemplo, quando se diz que a igreja é muito rica, por exemplo, aqui em Kingston, é rica. Olha, a igreja portuguesa. Quem construiu isto tudo? Vós, com o vosso sacrifício, o vosso amor, a vossa dedicação. Quantos, desde que eu cá estou, a valorização que esta casa já teve. Não talvez por causa de nós, mas por causa do contexto da cidade que evoluiu, e também esta casa foi evoluindo no seu valor material. E por exemplo, hoje, o valor desta casa não é o mesmo que quando eu cheguei há 10 anos. Muito pelo contrário. Portanto, e é isto. Por exemplo, a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. O Senhor Santo Cristo dos Milagres, o Sr. Tiago Borges, tantas vezes que já partiu e que nós lembramos com carinho, que contou-me com a aflição que foi a semana antes da chegada da imagem. Andou-se de casa em casa a procurar dinheiro, sacrifício, não veio dinheiro de lado nenhum. E depois não havia a certeza que a imagem chegava. Os transportes, porque a imagem foi feita em Braga, na nossa escola, que é uma escola boa de construção de imagens, quase todas as que estão aqui foram lá feitas, e não chegava.
Foi à última da hora, foi na sexta-feira antes. Uma aflição tremenda. E a comunidade é feita disto. Mas nós também temos que saber que Jesus falou com a samaritana, falou com Zaqueu, falou com a mulher adúltera e com tantos outros pecadores. Encontrou-se com todos. E foi com caridade e com amor que falou com essa gente. Ele mesmo nos apresenta no Evangelho de hoje os cuidados que devemos ter nesta abordagem. É muito difícil contactar uns com os outros. E Jesus indica-nos, primeiro vai falar com a pessoa em particular, depois chama 2 ou 3 testemunhas, e finalmente apresenta o caso à igreja. Se não ter ouvidos, declara o pagão, não se converteu, é uma pessoa de coração empedernido, não há mais nada a fazer. Mas é isto que diz Jesus. Mas há uma escada pedagógica, há uma escadinha que Jesus Cristo nos apresenta. Todos estes passos devem ser precedidos de muita oração. Nossa Senhora em Fátima lembrou mesmo que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas, que não vão ter com elas. Mas não é para impor, é para ouvir. Nós temos muitas dificuldades às vezes em entender isto. Uma vez dizia uma pessoa, eu não sei o que é dizer ao pé de um doente, e há muita gente que diz isto, não sou capaz de ir ao hospital, não sei o que é dizer aos doentes. Tens que dizer nada, tens de estar calado, tens que ouvir. É isto. Provocar que a pessoa fale das coisas bonitas da sua vida. Mas agora vais ali a dar lições. Tem que fazer isto, tem que fazer aquilo. Nós às vezes, com tanta receita, ficamos mais doentes do que estamos. Porque é tanta receita, tanta solução, ficamos mais... Não tens nada. Ouve, reza. A oração nos convida também, Jesus, na parte final do Evangelho de hoje. Se 2 de vós se unirem na terra para pedirem qualquer coisa, ser-lhes já concedida por meu Pai que está nos céus. Depois dos entendimentos, se nas nossas famílias, quando há pequenos atritos entre o marido e esposa, eu sei que há alguns que são capazes de rezar no final da reconciliação, tanta coisa seria resolvida com facilidade. Mas nós o que queremos é mostrar os nossos músculos de língua e de atitudes. O mundo ensina-nos a ser musculados e o projeto de Jesus Cristo é o contrário. Aproxima-te da pessoa, senta-te, reza, ouve, escuta e tudo mais se resolverá. Não, os teus músculos são fortes, mas também serão fracos. Os músculos é uma forma psicológica de falar, porque nós sabemos que não usamos os músculos, mas usamos os músculos da língua, às vezes os músculos do pensamento, dos maus pensamentos, etc. Não é fácil, mas não é impossível. É o que Jesus Cristo nos diz no Evangelho. Ontem nós viemos a celebrar a novena de preparação para a festa de São de Cristo, dos milagres, e ontem era o dia de pensarmos na fidelidade. E começar é muito fácil. No dia do casamento é uma maravilha. No dia dos casamentos é uma autêntica maravilha. E ali e na lua de mel ainda mais. Alguns já não voltam no dia da lua de mel, pelo menos agora atualmente, presentemente. Mas a começar é tudo uma maravilha. Continuar é que é o custoso. Israel, através do deserto, perdeu muitas vezes a amizade de Deus. Voltava-se para os ídolos, encontrava um povo e começava a adorar o Deus daquele povo. Queriam ser modernos. Encontrava outra tribo mais à frente no deserto e começavam a adorar o Deus daquela tribo.
E com muita paciência e amor, Deus continuava a chamar o seu povo através dos profetas e pastores da igreja. E é nesse sentido que é o Antigo Testamento. São os profetas que são o porta-vozes da voz de Deus para chamar o seu povo à razão. Mas tantas vezes que o povo de Israel se deixou seduzir pelos deuses, pela forma de rezar, e hoje no mundo em que vivemos ainda mais, porque tudo está certo. A única coisa que está errada é a Igreja Católica, que fala de ser fiel à verdade. Tudo está certo no nosso mundo. A Igreja Católica é que não, porque a Igreja Católica, o Papa, a tradição, fala de ser fiel à verdade. Não está certo. A verdade é aquilo que tu quiseres. A verdade é aquilo que tu desejares. E isto não é a verdade. Mas, a exemplo do povo de Israel, nós temos que ser constantes, fiéis. E na vida pessoal também. Há tantos cristãos que, com todo o respeito, que abandonaram a igreja por causa do padre. Abandonaram a igreja por causa dos cristãos. Abandonaram a igreja porque viram isto e já não sabem o que é que viu, o que é que os olhos deles viram. Porque às vezes nós vemos o que temos na nossa cabeça. E às vezes não a vimos, imaginamos. E aquilo que... Nós não somos cristãos por causa da A, B ou C. Nós somos cristãos para ser fiéis a Jesus Cristo, que nos veio revelar o caminho. Olhai o modelo de São Pedro. O modelo de fidelidade. No Evangelho, 3 ou 4 vezes, incluindo junto da cruz, o Senhor disse-lhe: tu vais-me negar antes do galo cantar, e cantou. E Pedro chorou. Quantas vezes é que Jesus não repreendeu Pedro, que estava errado, e ele como recomeçou lentamente? Esse é o modelo do cristão. É o modelo do cristão. São Pedro tinha muitos motivos para abandonar o projeto de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo até lhe chamou demónio. Afasta-te, demónio. Porque tu não queres o projeto de Deus, tu queres o projeto dos homens. E Pedro recomeçava. Às vezes, eu na minha vida como sacerdote ouvi muita gente dizer: ai, Deus me permita que eu morra católico, na fé. E os santos todos pedem isso. E também já vi muitos padres a pedir, e eu também peço, para que o Senhor, quando me levar, que eu seja padre. Porque pode acontecer que não seja. Ainda esta semana no Brasil, uma grande história, os jornais todos contra um sacerdote, lá de um santuário, e parece que aquilo tudo é artimanhas. Mas os jornais não vêm refazer para trás. O cardeal da Austrália, toda uma difamação, não se provou nada, não havia nada, os jornais não dizem absolutamente nada. O que é que, por exemplo, o cardeal da Austrália, aquele senhor, agora com 70 e tantos anos, como é que se vai apresentar em público? E nós temos que pedir a Deus que nos mantenha fiéis e constantes, mas também que não tropecemos e que não se vá logo atrás das primeiras notícias. Hoje estamos num mundo muito incómodo, um mundo difícil. O pai não pode dizer nada aos filhos, a família não pode seguir a tradição, o filho é que sabe tudo, a malta formada aqui, acolá, os pais trabalharam toda a vida honradamente, mas o filho é doutor, foi formado nas grandes escolas. Portanto, o pai não pode dizer nada ao filho. Não se pode dizer nada, absolutamente nada. É uma sociedade maçadora, incómoda, uma sociedade que não parte da verdade. Há coisas que a família tem que transmitir. Há coisas que são verdade, há coisas que são mentira. Eu, por exemplo, digo muitas vezes, eu não vejo televisão, telejornais, porque ultimamente estão de tal forma dominadas pelos governos e dizem só aquilo que os governos querem. A verdade não se vê, não se vislumbra ali. As notícias são vistas, a câmara foca àquele lado, mas há outro que está logo ao lado. E eu não sou capaz de ver bem as notícias.
Pronto, vez por outros meios, eu procuro os jornais, as minhas fontes de informação, mas não consigo. Porque o nosso mundo tornou-se terrivelmente incómodo. Falam de verdade onde está a mentira. Falam de coisa certa onde está o erro. E nós deixamos-nos levar nisto. Então que o Senhor Santo Cristo dos Milagres nos ajude, nos dê força e que nos anime no nosso projeto. Demos graças a Deus pelos 39 anos de festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, e que continuemos, e que no futuro aprendamos a distinguir o trigo do joio. E em relação a Cristo, para ser cristão no mundo 2, só continuaremos a ser cristãos se aprendermos a distinguir no campo o trigo e o joio. Se não soubermos distinguir o trigo do joio, nós não conseguiremos ir longe no nosso projeto de cristãos. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, desceu e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Irmãs e irmãos, em nome de todos os homens e mulheres do mundo, imploremos a Jesus que está no meio de nós, que lhes conceda os bens de que precisam, dizendo com toda a confiança: ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pela nossa Diocese e suas comunidades, pelos fiéis que nelas exercem algum ministério e pelos responsáveis da catequese, da liturgia e da caridade, oremos, irmãos. Senhor, a nossa súplica. Pelos profetas, sentinelas de Deus, enviados à Igreja, pelos homens que trabalham honestamente e pelos que amam o próximo como a si mesmo, oremos, irmãos. Senhor, a nossa súplica. Pelos voluntários que servem os idosos com amor, pelos que visitam os doentes e os ajudam, e pelos que colaboram com as instituições de bem fazer, oremos, irmãos. Senhor, a nossa súplica. Pelos que são ofendidos pelos irmãos, pelos que sentem a maldade e a indiferença de alguém, e pelos que tornam menos pesada a vida dos outros, oremos, irmãos. Senhor, a nossa súplica. Pela nossa comunidade cristã, pelas famílias que aí permanecem no amor, e pelos fiéis que se reúnem em nome de Jesus, oremos, irmãos. Rezemos também pelos nossos irmãos que partiram ao longo destes 40 anos da história da nossa Igreja, e que partiram durante a semana passada. Em 91, Kevin Eduardo Amaral. Em 95, Maria Eduarda do Rego. Em 98, Lourdes Maria Amorim. Em 99, Álvaro da Ponte Silva. 2000, Olinda de Melo Muniz. 2005, Maria José Valente. 2007,
Procópio Jacinto Sousa Medeiros, 2019, Violante Dutra, para que o Senhor os receba no seu reino. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Jesus, que prometeste estar no meio de nós, quando 2 ou 3 se reúnem em vosso nome, ajudai-nos a escutar a vossa palavra e a abrir o coração aos apelos dos nossos irmãos, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira, que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor nosso Deus, fonte da verdadeira devoção e da paz, fazei que esta oblação vos glorifique dignamente e que a nossa participação dos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores, o poder glorificar-vos do dom da nossa bondade, porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando a vossa infinita grandeza, alcançam-nos a graça da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, o Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, ó Sana dos altos. Bendito que vem em nome do Senhor, ó Sana das alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, vinda a ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação
e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e que pertenceram à nossa comunidade e foram das nossas famílias. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A comunhão nos outros domingos correu muito bem, portanto, estes lados laterais e o fundo são os primeiros. Portanto, a lógica é ninguém passar uns pelos outros, guardar as distâncias, cumprimos as regras não foram feitas por nós, portanto, e nos outros domingos, nos outros correu muito bem, e hoje também correrá, e sobretudo na festa do Santo Cristo dos Milagres. Então vamos preparar-nos para a comunhão e podemos começar a vir.
Muito obrigado pela ordem da comunhão, portanto correu bem, e muito obrigado. Na folha que está, amanhã não haveria Eucaristia, mas nós vamos celebrar a missa em forma excepcional, uma exceção, às 11 horas, pelas intenções da Comissão das Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Amanhã faz anos que partiu a nossa irmã Filomena Andrade, mas também vamos lembrar todos aqueles que foram presidentes da Comissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres nestes 39 anos e sobretudo aqueles que já partiram: João Vieira, João Domingos Cordeiro, Hélder Filipe, José Tadeu, João Luís Couto, José Carvalho, Ângelo Braga, António Correia e Eduardo Gouveia, portanto 2 destes nossos irmãos, penso que partiram este ano. E portanto será amanhã às 11 horas, excepcionalmente, porque costuma ser às 6, e vamos celebrar pelas intenções de toda a Comissão e de modo especial por estes nossos irmãos. Oremos. Senhor, que nos alimentais e fortaleceis à mesa da palavra e do pão da vida, fazei que recebamos de tal modo estes dons do vosso Filho, que mereçamos participar da sua vida imortal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora quem pode andar menos, senta-se um bocadinho, aguarda, para que não nos cruzemos lá à entrada. Vamos respeitar as seguranças e também, como sempre, podemos sair pela porta do salão. O objetivo é não passarmos, estarmos a 2 metros uns dos outros, como dizem as regras. Desejo a todos bom domingo e boa semana, e deem paz e que o Senhor os acompanhe. O Senhor Santo Cristo vai estar na capela até à festa da exaltação da Santa Cruz, que é no dia 14, portanto é de segunda-feira a 8 dias. Portanto, vai estar ali exposto, e quem quiser fazer a visita, mas quem está em casa, muito não vir todos juntos, mas a grande parte do dia a capela estará aberta, espero que haja voluntários, e até o dia 14 a exaltação da Santa Cruz estará sempre ali no nosso altar. Bom domingo e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.